Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube, né? Deixe-me me apresentar, se você já me conhece, passe um pouco aqui o vídeo à frente. Eu sou professor há mais de 25 anos do Brasil, leciono as disciplinas de língua portuguesa e redação e sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que neste momento da gravação deste vídeo, ela se encontra na sua 8ª edição. Peço a você que você puder se inscreva aqui no nosso canal para que você receba outros vídeos, outras orientações e, se puder, no meu Instagram e Facebook para receber doses diárias com informações a respeito de tópicos da gramática, sobre questão de textos, etc. e tal. Nosso conteúdo de hoje, na nossa aula de hoje, você clicou aqui, se você de repente chegou a esta aula aqui fazendo uma pesquisa no YouTube, a nossa sugestão é que antes, se você não tiver segurança, assista ao vídeo que eu gravei sobre predicação ou transitividade verbal. Por quê? Porque na aula de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de classificação do predicado. E a classificação do predicado é uma coisa que ela depende totalmente do conhecimento da predicação verbal. Ou seja, nós só vamos caminhar aqui se você souber o que é um verbo intransitivo, o que são verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e por aí afora vai. Portanto, é fundamental que você veja o outro conteúdo. Outro aviso que eu queria dar a você é o seguinte: este é um conteúdo de pouca aplicação prática. É uma mera classificação. Diferente do sujeito, em que você tem uma grande importância em classificá-lo para que você saiba efetivamente algumas particularidades do sujeito e efetue adequadamente a concordância verbal, aqui não, é só uma classificação. Portanto, eu sugeriria que você só assista a esse vídeo aqui se realmente este conteúdo estiver na sua prova, se a professora do colégio passou isso para você, se o seu edital cai sobre classificação do predicado. Portanto, vamos lá bater um papo sobre classificação do predicado. Primeira coisa, tá? É que, deixe-me só voltar aqui, que eu já passei uma tela à frente, aqui, passou sem querer aqui. Classificação do predicado, observe que eu digo que predicado é um termo que expressa a declaração que se faz sobre o sujeito, quando a oração é composta pelos dois termos. Claro, isso está no meu livro, né? Todo este curso ele é baseado em minha gramática, nova gramática da língua portuguesa, tá? Então isso aqui é uma definição que eu dei. Claro, quando você analisa um período que você encontra o sujeito, você tira o sujeito, o restante deste período é o predicado. Veja que eu digo que se não houver os dois termos, se não há sujeito, o predicado representa uma declaração qualquer que se faz. Portanto, o predicado será todo o período. Eu trouxe dois exemplos para que vocês vejam. Observem aí. Muitos cidadãos lutam contra a miséria em nosso país. Vejam que muitos cidadãos aqui eu vou separá-lo, porque ele representa o sujeito da estrutura, logo, todo esse restante que vocês estão vendo aqui representa justamente o quê? O predicado da oração. Veja que no número 2 eu tenho a utilização do verbo haver. Opa! Este verbo haver aqui, ele é impessoal, ele está sendo usado com o sentido de existir. Portanto, o que é que significa dizer que o verbo é impessoal? Ele não possui sujeito. Logo, todo período representa ou é formado apenas pelo predicado, ok? Então, isso aqui corroborando com o que eu escrevi acima. Depois disso aqui, observem, nós entramos na chamada classificação do predicado. Então, de acordo com a estrutura, o predicado pode ser verbal, nominal ou misto. É o chamado predicado verbo nominal. Vejam que não há dificuldades na análise disso, porque o próprio nome já denuncia, né? Se eu tenho predicado verbal, qual a importância disso? É você perceber que o núcleo fundamental da informação prestada pelo predicado estará centrado num verbo significativo. Nós vamos ver isso. Quando o predicado é nominal, professor, quando a informação principal dele não for o verbo, mas sim uma qualidade, um nome, a que se chama de predicativo do sujeito. E quando é que o predicado é misto? Quando ele é chamado verbo nominal, misto ou complexo. Quando ele apresentar as duas coisas. Um verbo de sentido, um verbo que tenha significado, significativo, e um nome, no caso, um predicativo do sujeito ou do objeto. Então vamos lá. Voltando aqui, predicado verbal. O que é predicado verbal, professor? É aquele cujo núcleo é representado por um verbo, observem,
significativo, verbo que tem semântica. Quais são os verbos significativos? Os intransitivos, eu vou colocar aqui, ó, os intransitivos, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, né? E os verbos transitivos diretos e indiretos. Portanto, preste muito bem atenção. E, sim, não há presença de predicativo. Não há. Preste muito bem atenção. Então, você vai avaliar uma dada oração. Se você encontrou um desses verbos aqui, uma dessas classificações, você já sabe que o predicado é, no mínimo, verbal. Aí você vai pesquisar o quê, professor? Vai pesquisar para ver se existe nome, para ver se não é um verbo nominal. Então, parta dessa premissa. Achou um verbo significativo, um VI, um VTD, um VTI, um VTDI, cabeça, esse predicado já no mínimo é verbal. Vai procurar. Não achou nenhum predicativo? Então o predicado é só verbal. Beleza? Então vamos lá ver alguns exemplos desse predicado, portanto, aqui chamado de verbal. Observem, alguns é o meu sujeito. Observem aqui. Eles deixaram. O que foi que eles deixaram? Ó, VTD. Já achei o VTD no mínimo, eu já vou colocar aqui, ó. Predicado verbal. Eles deixaram a sala, objeto direto, mais cedo em virtude do calor. Veja que eu não tenho predicativo, portanto, o predicado é só verbal. Preste muito bem atenção. Tenha cuidado. Por quê? Porque não se esqueçam, complementos verbais não funcionam como núcleos de predicado. O que é isso, professor? Objeto direto e objeto indireto não são núcleos de predicado. O núcleo é o verbo, o objeto não. Então, núcleo só pode ser o verbo ou um predicativo. Beleza? Continua lá, ó. Os dois filhos de Maria, não tenho a menor dúvida de que os dois filhos de Maria representam o sujeito, né? Eles comeram bastante durante o almoço, bastante. E no almoço eu tenho dois adjuntos adverbiais, portanto, o verbo aqui é o quê? Intransitivo. Acabou. Predicado verbal, eu não tenho mais dúvidas. Eles ofereceram, observem, eles, sujeito, né? O que foi que eles ofereceram? Eles ofereceram o quê? Água. Portanto, aqui, ó, eu já sei que esse verbo no mínimo é transitivo direto, objeto direto. Só que eles ofereceram água aos viajantes, complemento indireto, portanto, esse verbo é transitivo direto e indireto. Não tem o predicativo, portanto, esse predicado ele é verbal, ok? Não tem dúvida disso. Vamos lá, predicado nominal. Aqui vai aparecer para a gente um nome interessante. Veja, é aquele que aparece um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Olha que termo interessante, né? Prof, o que é um predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é um termo que se refere ao sujeito da oração por meio de um verbo de ligação explícito, claro, e ele tem um papel, o condão, de transmitir uma qualidade, um estado, uma situação, né, momentânea, transitória em relação ao sujeito, ok? Então é um termo que ele é bastante exercido, embora seja um termo de função substantiva, vocês vão ver muitos predicativos sendo exercidos por adjetivos. É muito comum. Por quê? Porque são termos de qualificação, ok? Então volta lá. Então eu vou ter um verbo de ligação, eu vou ter um VL, mais um predicativo do sujeito, tá? Eu vou chamar isso aqui apenas de PS, ok? De predicativo do sujeito. Então vamos lá. O núcleo desse predicado, portanto, está centrado no nome que é o predicativo. Todos ficaram, observem que todos é o meu sujeito, eles ficaram, ó, verbo de ligação, eles ficaram o quê? Imóveis. Tá vendo aqui, ó, o imóveis como predicativo do sujeito, não tenho nenhum verbo significativo, eu tenho um verbo não significativo, que é o verbo de ligação. Portanto, esse cara é um predicado nominal. Jogadas aos pés dele estavam todas as cartas recebidas. Vejam que todas as cartas recebidas representam o meu sujeito. Elas estavam, verbo de ligação, elas estavam o quê? Jogadas. Observe o predicativo do sujeito onde se encontra, lá atrás, ok? Muitas vezes, o que é barato sai caro. Vejam, ó, aquilo qual, ou seja, aquilo, observe aqui que esse que representa o aquilo. Então, o que eu tenho aqui é aquilo é barato, né? Aquilo é barato. Veja aqui o verbo de ligação nesse meinho daqui, portanto, eu tenho aqui um predicado nominal nesse meinho. Beleza? Muito cuidado quando for analisar
verbo de ligação. Por isso que eu peço a você que antes, qualquer coisa, assista ao vídeo sobre predicação verbal, porque a gente tem uma mania de achar que o verbo de ligação é somente aqueles carinhas que a gente aprendeu lá atrás no colégio. Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar. Cuidado, porque a regência, a questão da transitividade da predicação, ela depende do contexto em que o verbo está inserido. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando formos avaliar verbos de ligação, ok? Então, continuando aqui, preste muito bem atenção. Nós vamos agora chegar ao chamado, antes de qualquer coisa, ao chamado predicado verbo nominal. Só que para que eu entre no predicado verbo nominal, eu preciso apresentar para você a figura do chamado predicativo do objeto. Eu já apresentei o predicativo do sujeito quando nós estudamos os verbos de ligação. Agora eu preciso falar para vocês sobre a figurinha do predicativo do objeto, para você poder ter segurança na hora em que você for classificar um predicado verbo nominal. Então vamos lá. Vejam que eu digo aqui, como o próprio nome já o diz, esse termo se refere ao objeto por meio de um verbo de ligação implícito. Alguns autores falam de verbo de ligação subentendido. Um detalhe interessante é que o predicativo do objeto, a gente quase consegue falar assim, ó, predicativo do objeto direto. Quase dá para falar isso aqui. Por que, prof? Dá quase para falar. Porque, veja, os predicativos, eles só existem para o objeto direto. Só há uma exceção na língua portuguesa que acontece com o verbo chamar na acepção de cognominar, denominar, apelidar. É quando você fala assim, chamaram-lhe de louco. Então aí eu tenho chamaram-lhe, o lhe com objeto indireto, e esse de louco aí como predicativo para o objeto indireto. Essa é a única situação na língua portuguesa em que você tem o chamado predicativo para um objeto indireto. Os demais predicativos na nossa língua, eles são todos referentes ao objeto direto. Portanto, você vai ter um verbo na estrutura que é transitivo direto. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos agora comigo. Vejam. Os alunos, então vamos lá, os alunos aqui é o meu sujeito, ok? Eles tinham... O verbo ter aqui não está no sentido de ter, de ter a posse de, mas ele está empregado aqui como se de julgar, de considerar. Ó. Então, o que é que eles tinham? Verbo transitivo direto, eles tinham o professor, objeto direto. Mas vejam uma coisa interessante, que esta estrutura, se eu parar aqui, ela soa incoerente. Não imagine você dizer simplesmente aí, ó, você simplesmente falar, os alunos tinham o professor. Isso não tem muita lógica. Então é importante que você considere o restante da estrutura para poder que a coisa faça sentido. Então você vai dizer, ó, os alunos tinham o professor, desculpa, é o professor de matemática, né? Sou professor de matemática. Observe, como um sábio, ou por um sábio. Por um sábio é a qualidade que eu estou atribuindo ao professor, que nessa situação é objeto direto. Portanto, esse carinha daqui é justamente o meu PO, o meu predicativo do objeto. Percebeu coisa interessante? Ok? Então eles julgavam, eles consideravam o professor de matemática por um sábio como um sábio. Vamos dar uma olhadinha agora no número 2. Estendidas pela rua fora, deixaram as faixas que seriam usadas na campanha. Vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho aqui deixaram, é um verbo que apresenta sujeito indeterminado, né? O sujeito aqui é indeterminado, por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural. Ora, agora, o que foi deixado? O que eles deixaram? Eles deixaram as faixas, ó. O objeto direto. Agora, como é que essas faixas elas estão? Elas estão o quê? Observem, estendidas pela rua fora. Então, estendidas pela rua fora é a qualidade, é o predicativo para o objeto que está aqui à frente. Percebeu? Vamos lá agora o número 3. Um fraco rei aqui é o meu sujeito. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele faz o quê? Ele faz, ó, a forte gente, objeto direto, se tornar o quê? Fraca. Quem é agora que ficou fraca? A forte gente. A forte gente. Que termo é esse aqui, fraca? Como é que eu vou chamá-lo, esse terminho daqui? Predicativo do objeto. Entendeu? Então é a qualidade atribuída ao objeto. Uma curiosidade,
né, se você quiser saber, esses verbos que são transitivos diretos e que requerem um predicativo para o objeto, eles são chamados por alguns gramáticos de transobjetivos. O que é que significa? O que é um verbo transobjetivo? É um verbo transitivo direto que requer um predicativo para o objeto. Imagine a seguinte construção que eu diga assim: eu considero seu pai. Sim, mas eu considero seu pai o quê? Eu julgo seu pai o quê? Ou seja, eu considero seu pai um homem de bem. Agora sim, a semântica fechou. Então, o verbo lá atrás, ele é transitivo direto, mas ele passa um pouco do objeto. Ele requer que haja uma qualidade, uma qualificação para o objeto, para que o sentido se perfaça. Portanto, alguns autores vão chamar esses verbos de transobjetivos, ok? Nada a se preocupar com isso. Então, agora, já que você sabe o que é um predicativo do objeto, vamos terminar nossa aula agora apresentando para você rapidamente o chamado predicado verbo nominal ou misto, aquele que apresenta o quê? Dois núcleos, um verbo significativo, e aí quando eu falo de verbo significativo, você já sabe, eu vou ter um VI, ou você vai ter um VTD, ou vai aparecer de repente lá um VTI, entendeu? Ou vai aparecer um VTDI, mais o quê? Mais um nome, que vai ser o quê? Um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Um cuidado que eu quero que vocês tenham, tá? Uma colocação. Professor, só existe predicativo do sujeito quando o verbo de ligação está explícito? Não, cuidado. Tem gente que acha que só tem predicativo, aliás, se aparecer verbo de ligação. Não. Em muitas estruturas, o verbo de ligação, quando aparece um predicativo, ele pode vir oculto. Pense na estrutura. Eles chegaram cansados. Veja, o verbo chegar nessa acepção agora é intransitivo. É a ação em si de chegar. Eles chegaram. Agora, presta atenção. E o cansados? Cansados é o predicativo do sujeito. E veja que eu não tenho verbo de ligação explícito. Por que eu vou dizer que isso é um predicado verbo nominal? Porque eu vou ter o verbo intransitivo, eles chegaram, mais o predicativo cansados. É como se eu dissesse, alguns autores dizem que o predicado verbo nominal é a junção de uma oração de predicado verbal e uma oração de predicado nominal. Em vez de eu falar, os meninos chegaram e eles estavam cansados, eu apenas digo, os meninos chegaram cansados. Deixo a segunda oração com o verbo oculto, com o verbo elíptico, ok? Então vamos lá aqui para alguns exemplos. Os representantes da ONU deixaram, os representantes é o meu sujeito, eles deixaram. O que foi que eles deixaram, VTD? Eles deixaram o salão principal, objeto direto. Veja que eu já tenho um verbo significativo. Agora, como é que esses caras estavam? Eles estavam exaustos. Está aqui um predicativo do sujeito. Então eu tenho dois núcleos. Eu tenho um nome predicativo e o verbo significativo, portanto, eu vou dizer que isso aqui é um predicado verbo nominal. Encontrei bem fechadas, observem. O que foi que eu encontrei? Verbo transitivo direto. Veja, eu já sei que no mínimo esse predicado aqui é verbal. Agora vamos lá. O que foi que eu encontrei? Eu encontrei a porta do quarto e as janelas, ou seja, o objeto direto aqui. Observe agora, como é que a porta do quarto e as janelas elas estavam fechadas. Observe aqui o predicativo do objeto. Portanto, eu tenho um nome, esse predicado é um predicado verbo nominal. A grande prosperidade sujeito, ela fez. O que foi que ela fez? Verbo transitivo direto. Aí já vem aqui, no mínimo é predicado verbal. Ela fez o nosso melhor amigo, objeto direto. Agora ele se tornou o quê? Orgulhoso. Orgulhoso é o quê? Predicativo do objeto. Eu tenho o verbo significativo aqui, que é o verbo fazer. Eu tenho o orgulhoso aqui, que é um nome, predicado, portanto, verbo nominal. Desabrochavam belas as últimas flores da primavera. Vejam, as últimas flores da primavera é o meu sujeito, Elas, últimas flores, desabrochavam. Verbo intransitivo, acabou. Agora, como é que elas desabrochavam? Como é que elas estavam? Belas. Então, eu tenho aqui, belas como um predicativo do sujeito. Portanto, eu tenho o verbo significativo e tenho o predicativo. Eu vou classificar isso aqui como um predicado verbo nominal. Perfeito? Então é isso, como eu disse a vocês, essa classificação ela é mais uma curiosidade do que
efetivamente alguma coisa que traga prática, praticidade realmente, ou alguma coisa que tenha usabilidade no seu dia a dia. É mais uma curiosidade da nossa língua portuguesa. É isso aí, né? Curta, como eu disse aqui, as nossas redes sociais. Para os nossos cursos, acesse o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e assine o nosso canal para receber outras aulas. É isso aí, para todos vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus.